também ter o nosso tempo de oração. Se ninguém tem os pedidos, queria estar pedindo pela nossa turma voltando para as aulas, para os cursinhos, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor possa conduzir. O Davi, não, ele está só com as revistas. Pede para um microfone. Ai, a idade é uma benção, já esqueci o nome do irmão. Ah, tá aqui, tá aqui. Aqui, ó, a tia Josi. Ah, sim. Tá? Aquele dia ela chegou 3 horas da manhã em casa, do hospital. Ela falou que cessou o sangue, né? Ela descobriu uma infecção muito grave na urina, que não tinha nada a ver com o sangue que ela estava perdendo. Entendi. Então, agora vai ter uma investigação, né? Tá certo. Tá certo. A Lília é a mãe do Felipe, irmã da tia Josi, e ela está num tratamento. E sexta, ela teve um sangramento no intestino. E foi para o hospital, e aí ela está explicando, né? Descobriu uma infecção urinária, mas ainda precisa investigar por que o intestino dela estava sangrando. Então, Lilian, você está com a caneta aí? Já anota para você levar para casa o seu pedido. Tenho 2. Primeiro, eu quero pedir pela Aline estar na escola nova, né? Novo, ensino médio. Aquele negócio, é adaptação em escola nova. Então, assim, como ela quer adiantar muita coisa, pedir, né? Para que o Senhor esteja com ela, né? Todos os dias eu oro por isso, para que ela entenda que é um lugar diferente, com pessoas diferentes, de todas as etapas. E também pelo Nordeste, né? Uma cunhada minha tem o desejo de batizar e a gente está orando ao Senhor para ver como que a gente vai fazer com ela para ter um tempo de preparo, né? Até pela distância, né? A internet está a nosso favor, mas a gente tem que ser, acho que tem que ser algo pontual, assim, não só para ela, mas que as outras também possam se decidir, né? Então, pela semente que a gente plantou de novo lá e temos visto fruto, graças a Deus, né? Que bênção. Então, por isso também. Obrigada. Tá joia. A lista aí na frente, queria pedir para você fazer essas orações, pode ser? Aproveitar o tempo dela com a gente, não sabemos ainda para onde o Senhor vai estar enviando a Liz, né? Ela é missionária. Nossa igreja participa do ministério dela. Não sei se aqui todos conhecem a Liz. Fique em pé, Liz, por favor. Ontem ela teve um tempo muito, muito precioso com a juventude. Foi muito bom, contando a experiência naquele navio Logos, que era onde ela estava. E agora estamos junto com ela em oração para que Deus defina, lembre de orar por ela, para que o Senhor defina agora para onde Ele quer que ela vá, o que Deus tem para o ministério dela. Pai, nós queremos colocar esses pedidos nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Nós colocamos, meu Deus, essas pessoas que estão enfermas, Pai, nas Tuas mãos, crendo que o Senhor pode entrar com cura, com provisão, Pai. E usar também as mãos dos médicos para trazer a resposta, Pai. Nós colocamos essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Nós também queremos colocar, Pai, a vida das pessoas que estão voltando às aulas, os alunos de faculdade, da escola, de cursinho, até as crianças, Pai. Nós queremos colocar essas pessoas nas Tuas mãos e te pedir que o Senhor abra as mentes delas, Pai, que elas possam aprender, que elas possam se preparar, meu Deus, para o futuro, e que o Senhor também possa falar ao coração de cada um delas a respeito do que o Senhor quer para o futuro delas, Deus, que elas possam estar atentas à Tua voz e que elas possam entender a Tua vontade sobre a vida de cada uma delas, Pai. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela essa irmã, Deus, que essa pessoa que ouviu falar do Senhor, mas ainda tem o desejo de batizar e não tem condição, que o Senhor possa abrir uma porta para que isso aconteça, que o Senhor possa ter alguém ali que possa batizá-la e continuar discipulando, Deus, que o Senhor possa abençoar também o ministério da nossa irmã aqui, Deus, que tem feito algo através da internet, que o Senhor dê a ela todo o recurso necessário, Deus, para continuar evangelizando a família dela e as pessoas ali de outros estados, Pai. Nós queremos também colocar essa aula nas Tuas mãos, que o nosso coração esteja aberto
para entender, Pai, quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Hoje eu vou estar com a ajuda aqui de um casal, eles vão levantar, vão se apresentar e eles vão estar fazendo a leitura para a gente. Às vezes a pessoa fica tanto tempo com a gente, como eles têm filhos no Team 10, a gente conhece. Mas às vezes você nem sabe que é um irmão aqui da nossa comunhão, da nossa igreja. Então eles vão se apresentar e eles vão continuar nos auxiliando, fazendo as leituras durante a aula. Bom dia, meu nome é Gemima. Bom dia, meu nome é Charbel. Aí, casal simpático. Muito bem. Então, hoje, a nossa lição de número 2, o Verbo encarnado, página 12 da revista. O texto-chave nós estamos estudando, né, o Evangelho de João, e o texto-chave hoje é João, capítulo 1, de 1 a 14. Então, eu vou pedir para o Charbel ler para a gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que você anotasse, marcasse nesse texto todas as palavras que você perceber que está falando de Jesus. Todas as indicações que João coloca no texto sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos hoje falar do Verbo encarnado. A gente sabe que para alguns segmentos religiosos, Jesus é um profeta, um grande profeta. Para outros, ele é um anjo de linha superior. Mas nós sabemos quem ele é. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Então, a nossa lição hoje, ela vai tratar da identidade da pessoa de Cristo. E é muito, muito importante que a gente não tenha dúvidas, de quem ele é. Na aula, né, os adolescentes, os jovens, eles contando das provas, eles vão fazendo, vão chutando, né, múltipla escolha, A, B, C, D. Ah, meu nome começa com D, coloca D. Depois a gente vê o que faz. Mas na vida cristã não pode ser assim, né? Tem coisa que a gente tem que realmente ter convicção e certeza. E a certeza mais importante que nos dá a distinção entre outros segmentos é quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para nós? Então vamos lá, o Charbel vai ler para a gente o texto. João capítulo 1, versículo de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. O versículo 14, então, é o versículo principal dessa lição. Gente, a gente está preparando o almoço para a sogra. Ontem foi aniversário da minha sogra, gente. Aleluia. Glória a Deus pela obra dela nessa terra, pelo marido. Eu acho que eu estou cheirando a carne do almoço, dona Ana, que tem um mosquito aqui me cercando.
Olha, da próxima vez eu compro pronto, né? Jesus amado. Mas vamos lá. Vamos repetir juntos, então, o versículo 14. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, memorizar textos bíblicos, decorar a palavra. Isso faz toda a diferença, porque nós não estamos falando de uma poesia. Nós estamos falando da palavra de Deus. E cada vez que a gente repete essa palavra, se essa palavra está ocupando espaço na nossa mente, tem menos espaço para as inclinações da nossa carne. Então, vamos repetir juntos o versículo 14. Não tem problema se a versão da tua Bíblia tiver escrito palavra. Na maioria, eu creio que está escrito e o verbo. Mas não tem problema você ler na sua, tá bom? Vamos lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Será que a gente arrisca falar sem olhar na Bíblia? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quase saiu uma nova versão, gente. Quase fizemos uma nova versão. Vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Aprendemos na PEC, né? Que tem que dar o endereço. Amém. Amorzinho, você passou seu mel para mim, porque esse mosquito está testando eu hoje. Então, o pastor Jonathan, que escreveu essa lição, ele faz uma afirmação, que a essência, né, o que é fundamental da nossa fé, passa pela certeza de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós não contemplamos mais o menino na manjedoura, nós contamos a história do seu nascimento, nós contamos e celebramos a forma como ele veio, mas nós sabemos que ele hoje está à direita de Deus Pai, como advogado fiel. Ele não volta mais como menino na manjedoura. Tem uma música que eu gosto muito, que os teens cantam. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, e um dia ele volta do céu para nos buscar. Essa tem que ser a nossa certeza. Se algo nessa linha cronológica você tem dúvida, essa dúvida precisa ser resolvida. E aqui é o melhor lugar para ela ser resolvida. Pergunta para o Davi, pergunta para a Isa, pergunta para o meu sogro. Estou brincando. Mas aqui é o lugar de eu dizer, Beth, tem uma parte dessa história que eu não entendo direito. Porque se eu não tiver convicção de quem Jesus é, todo o resto perde o seu valor. E nós nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos religiosos. Então, vamos lá. O pastor dividiu a lição em duas partes. Vou começar a usar esse trem. Então, prólogo é quando você tem uma introdução, você tem pequenos textos que vão dar a ideia do que vem depois, né? Então, ele faz aquela resenha, aquele resumo, para você saber do que se trata a continuidade do texto. Então, nesse prólogo, ele vai dar 3 coisas muito importantes a respeito de Jesus. Que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é a própria vida, que Jesus é a própria luz. E ele vai, então, repetir essa verdade, porque as coisas precisam ficar inculcadas na nossa cabeça. Precisa ficar inculcada na nossa cabeça. A gente tem muita facilidade, às vezes, de escutar uma música que você não gosta, e depois essa música que você não gosta não sai da sua cabeça. Mas é interessante que as coisas boas e a palavra de Deus, para ficar na nossa cabeça, a gente tem que fazer esforço. Se fosse tão fácil como as músicas ruins que tem por aí,
nossa, a gente ia ter uma vida cristã muito produtiva. Mas não é fácil, porque a nossa carne não quer que essas verdades fiquem encharcadas em nós. Então, eu preciso me esforçar. Eu preciso ficar repetindo para mim, Jesus é o próprio Deus, Jesus é a própria vida, Jesus é a própria luz, Jesus é o verbo que se fez carne. Eu preciso repetir, porque é tão fácil a gente repetir bobeira, né? A gente recebe umas bobeiras no Zap e passa para frente, a gente até decora muito rápido as piadas, porque a gente quer contar depois, mas no que diz respeito às coisas do alto, às coisas de Deus, é preciso haver um esforço na nossa cabeça. Então, vamos fazer esse esforço. Vamos lá, o texto de novo. E o verbo se fez... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João... Amém. João 1,14. Então, vamos seguindo aí na revista, na página 12... E vamos ver o que o pastor achou e colocou. Tem muita coisa, se você pesquisar, tem muita coisa sobre esse capítulo de João. É considerado um dos textos mais ricos a respeito de Jesus, mais importantes a respeito de Jesus, onde a gente realmente enxerga de uma forma muito clara, numa escrita muito clara e direta, o que o Senhor fez por nós. E ele vai dizer, então, a primeira parte do versículo... O verbo se fez carne. Eu queria pedir aqui para o casal amado fazer para a gente a leitura de dois textos, que é um parêntese que eu vou abrir, tá bom, gente? Eu vou riscando aqui. Eu aqui estou indo fora de ordem. Hebreus 1:3. E eu vou anotando aqui na lousa, porque são textos que não estão na revista. E aí você pode anotar. Não, perdão, irmão. É o texto 5 e o texto 6, Eclesiastes 3:11 e Deuteronômio, por favor. Pode abrir. Pode ler? Pode. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esses dois textos são importantes para a gente abrir um parêntese antes da gente continuar. Esse termo muito bonito, incognicidade de Deus, é para dizer que por mais que a gente estude, leia, pesquise, vá para tudo que é comentário bíblico, converse com a Bíblia Shed, converse com a Bíblia Thompson, converse com a Bíblia Ampliada, nós nunca vamos conhecer e saber tudo a respeito de Deus. Esse é o significado dessa palavra. Ele não pode ser conhecido na sua plenitude, porque ele é Deus, ele é infinito, ele é eterno. Quando nós temos Gênesis 1 é o início da criação, mas não é o início da eternidade. Vocês entendem isso? Deus não começa em Gênesis 1. Ele não começa quando diz, no princípio criou Deus. Ele já estava antes disso. Então, Gênesis 1 é início da criação e não da eternidade de Deus. Senão, ele seria finito. Senão, eu estou dizendo que alguém criou ele naquele momento por alguma necessidade. E não é isso.
Então, nós estamos nos maravilhando com os estudos em João, mas nós nunca vamos poder dizer que nós sabemos e conhecemos tudo a respeito de Deus, tudo a respeito de Cristo, tudo a respeito do Espírito Santo. Então, esses dois textos estão nos dizendo, Eclesiastes e Deuteronômio, que tem coisa que o homem não vai alcançar. E por que eu amo esses textos? Porque aí a gente não perde tempo, igual o cachorrinho correndo atrás do rabo, discutindo e querendo bater o martelo em coisa que a Bíblia está dizendo, vocês não vão entender. Então, deixa quieto, vamos nos apropriar daquilo que é suficiente para conhecermos a Cristo, para escolhermos Jesus, para escolhermos a vida eterna. Mas não seremos doutores em divindade e coisa do tipo. Porque Deus não pode ser conhecido em toda a sua plenitude. Gente, a gente não conhece os filhos que nós colocamos no mundo, né? Tem hora que você se surpreende, eu falo, Davi, que filho foi esse que você fez? Quando faz tudo bem, eu sei que foi comigo, eu já sei explicar. Mas tem hora que os descendentes de Adão nos surpreende. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Amém? Então, se empenhe mesmo, estude mesmo. Ninguém se forma de escola bíblica dominical. Ninguém pega diploma. Ninguém pega diploma de culto e pregação. Porque não tem jeito. É uma palavra viva que se renova. E a revelação de Deus a nós, ela é uma crescente. Quando ela acaba, nem sei se acaba. Porque a Bíblia nos afirma que a vida eterna é conhecer a Cristo. Então, eu não sei. De verdade, eu acho que nós vamos passar aí a eternidade nos surpreendendo e nos maravilhando na presença dele. Amém? Então, belezinha. Então, no prólogo, ele vai dizer que Jesus é o próprio Deus, Jesus é a própria vida, Jesus é a própria luz. A primeira parte, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Chabel, você pode ler de novo, por favor, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de João, e vai nos ajudando a memorizar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O verbo se fez, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Esse verbo, ele significa dizer que Jesus, ele é a criatividade de Deus em ação. Jesus é a expressão da essência de Deus. Jesus é a manifestação do caráter de Deus. Verbo, ele, em alguns textos você vai ver, né? Ele é a palavra de Deus. Então, ele está nos dizendo que Deus, ele se move, a criatividade dele está em movimento. A expressão da sua vontade está em movimento. E quando ele se movimenta, Jesus manifesta isso para nós. É muito interessante que, se você vê algumas peças, por exemplo, da Renata, por exemplo, você vai falar, nossa, isso aqui tem cara de Renata, não é assim? Você vê um quadro da tia Nilza, você fala, puxa, isso aqui tem cara de tia Nilza. Ah, eu vou levar esse quadro aqui para a Sara, porque tem o jeito da Sara, tem tudo a ver com a Sara. Por que a gente faz esse tipo de colocação? Porque aquela obra-prima, aquele quadro, aquele objeto, ele tem características e ele tem ali o gosto pessoal da Sara, e quem conhece a Sara sabe das cores que a Sara gosta, como ela combina as cores. Jesus, ele é essa expressão do Pai. Ele sabe o coração do Pai. Ele sabe do que o Pai se agrada. Ele sabe da intenção do Pai. Então, quando ele se manifesta, ele é a expressão exata de Deus Pai. Então, ele é o Verbo de Deus, expressão exata de Deus Pai.
E o pastor coloca uma referência, texto número 7, irmão, de Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. E eu quero fazer um contraponto desse texto de Filipenses com o texto de Gênesis. Então, pode ler, por favor, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. O texto vai dizer que ele nos amou a ponto de se tornar semelhante a nós. Mas o que está escrito lá em Gênesis 1, 26? Em Gênesis 1, 26, Deus está dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Num primeiro momento, ele nos faz a semelhança dele. Mas a gente pisa na bola, dá aquela escorregada no tomate, e aí ele fala: agora nós precisamos nos tornar a semelhança desse homem. Porque esse homem perdeu as suas características. Esse homem perdeu o lugar na minha presença. Ele se afastou do meu plano original. Então, nisso se manifesta o amor de Deus. Num primeiro momento, ele nos faz a imagem e semelhança dele, mas por conta do nosso pecado, agora Jesus se torna a nossa imagem. E ele começa a habitar numa carne. Ele começa a viver a nossa vida, como disse o irmão no começo da pandemia. Jesus foi o primeiro a viver um isolamento social. Ele desce da glória e ele vai caber num corpo humano, e ali ele fica confinado por 33 anos para fazer a vontade de Deus e para resgatar filhos. Então, o Verbo se fez carne. Ele se torna nossa imagem. Ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Não podemos ter dúvida nisso. Cadê o... Desculpe voltar atrás um pouquinho, só para ter bem certeza que nós estamos falando. Ele se fez carne, isso está no versículo 14. Isso. Né? Ele se fez carne, habitou entre nós, tudo isso que você acaba de dizer. Mas lá no comecinho, no primeiro versículo, o verbo, no princípio, era o verbo. Ele não se fez, como foi explicado na sua própria aula, ele é eterno. Então a tradução, ele se fez naquele primeiro verso, não é boa. Não sei se tem escrito em algum lugar. Foi colocado ali no quadro, né, no contexto do verbo inicial. Sim, sim. Eu não sou teólogo, né, mas eu acho muito importante que pensar, no princípio, Deus não se fez, ele já existia. Sim. Aquilo que você mesma disse. Nem Jesus, o Filho, foi criado. Ele Sim. foi gerado, mas não feito. É uma coisa meio complicada isso. Mas ele se fez, eu acho que é uma palavra perigosa para usar no primeiro versículo. Só isso. Mas é a palavra que está, né? E assim, nós vamos... nós usamos aqui a tradução... Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, porque eu não memorizo nem meu endereço. Então, eu tenho que ler aqui que tradução que eu estou vendo, gente. E lembra que, no começo, Aidano, a gente falou que Gênesis 1 não é o início da eternidade. Gênesis 1 é a criação, né? Então, esse foi o ponto que a gente colocou, que não está na revista, mas alguns comentários que eu li, eles falaram exatamente sobre isso. Gênesis 1 é o início da criação e não da eternidade. Por isso, daquele termo, incognicidade de Deus, né? Mas a gente precisa também lembrar que quando a Escritura ela foi escrita, Deus escreveu para que desde o homem mais simples até o mais letrado consiga compreender a sua verdade. Então, cada versículo das Escrituras, principalmente quando a gente transita do hebraico para o grego, para o português,
Nós vamos tendo cada vez mais dificuldade, e no ano passado, naquela conferência da Sociedade Bíblica, eles falaram muito disso, a dificuldade da gente encontrar palavras e verbos em português ou em qualquer outra língua que possa expressar claramente o que realmente Deus é, o que realmente Ele fez. Até mesmo porque, mesmo a palavra Jeová e outras que a gente usa, foram os ajustes de fonemas para que a gente pudesse ter algo escrito a respeito do nome do próprio Deus. Nem o nome do Deus que a gente ama e serve, a gente não conhece, não pronuncia exatamente como Ele verdadeiramente é. Então, eu entendo que quando o pastor Jonathan ou qualquer outro pastor escreve uma lição, ele traz isso de uma forma que a igreja em São José dos Campos, que tem irmãos com doutorado, com mestrado, possa ler e compreender a mensagem da cruz, e os irmãos que estão, sei lá na comunidade ribeirinha, eles também possam ler e possam compreender a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que salva? Jesus é Deus, Ele escolheu vir como homem, Ele assumiu a forma de servo, tomou as nossas culpas, morreu, ressuscitou e voltará. Ponto. Esse é simplesmente o Evangelho. Para cada história bíblica, nós sempre vamos ter muita discussão. Saul conversou com Samuel ou com o demônio? Saul foi para o céu ou foi para o inferno porque suicidou? Tem muitas coisas que nós não compreendemos, que nós não vamos entender. Acredito também que no céu não quero levar essas perguntas para Deus, não, que eu quero adorar. Mas eu entendo que a gente entender que a criação ela é um marco que cabe na nossa compreensão humana, precisa ter fé e precisa ser uma verdade para nós. O que está anterior a Gênesis 1, aí tem muita coisa. Aí a gente pode ir para Isaías. Alguns entendem que a terra era sem forma e vazia, porque Satanás já tinha sido expulso, e quando ele caiu aqui, ele fez o estardalhaço, o Espírito Santo ficou contendo o estardalhaço, o inferno ainda não existia, né, ele está sendo preparado. Então, assim, para antes de Gênesis 1, tem muita gente estudando, que já estudou, que tem os seus posicionamentos. Mas não é a nossa necessidade aqui, né? O que é importante a gente compreender aqui. Gênesis 1 não é o início da eternidade. Gênesis 1 é o início da criação desse mundo aqui que Deus preparou para nós. Que mesmo depois do dilúvio, esse mundo aqui foi renovado para nós, e Ele prometeu que não ia mais destruir com água. O que está antes disso, nós acho que precisaríamos de umas 1.200 aulas, e a gente não ia conseguir definir. Por isso que Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas, aquilo que a gente consegue apalpar, ler, compreender, e isso transforma a nossa vida, isso Ele revelou aos filhos dos homens, né? Mas o pastor Jonathan, ele é bem acessível também, né? Está ali na igreja do Jardim da Granja. Ele que escreveu essa revista toda. Aí a gente pode, de repente, marcar, porque eu estou com medo de não conseguir terminar a aula. Eu entendo que ele se fez da lição, é só para deixar claro a decisão desse verbo, a palavra de Deus, de se tornar como um de nós. É nesse sentido que o ele se fez, está escrito nesse texto, para que nós possamos reconhecer esse Jesus 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Ele tomou essa decisão, ele decidiu se fazer como nós, se tornar como nós. Sim. Quando a gente lê na Bíblia, gente, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Samuel, Ana voltava no templo, de ano em ano, Penina, né, enchia a paciência dela, porque ela não tinha tido filho ainda. Num determinado momento, o texto vai dizer assim: e lembrou-se o Senhor de Ana. Em algum momento, Deus se esquece de nós?
alguma oração nossa, ele esquece em um momento, nossa, a Beth pediu tal coisa. Não. Ali está dizendo que naquele momento Deus decidiu, escolheu manifestar um propósito dele na vida de Ana, para aquele momento. Então, algumas expressões, elas parecem que para os nossos verbos, para o nosso dia a dia é estranho, porque torna Deus muito humano, né? Aí a gente esquece das coisas, mas na verdade manifesta propósito para aquele momento, né? Então, quando eu oro e eu falo, Senhor, lembra de mim, eu não estou dizendo que ele se esquece, eu estou dizendo, se manifesta rápido, eu tenho pressa, eu tenho, né, a esperança tardia enfraquece o coração. Então, é nesse sentido que a lição caminha. Tá bom? Sim. Gostaria que completasse. Ele se fez carne. Aí tira a confusão. Ah, tá. Peraí. Mas é que a questão dele não está no carne. A questão dele está no verbo ele se fez. Como se naquele momento, entendeu? Tá ótimo. Não atrapalha. Uhum. É que em João 1, quando diz no princípio era ou existia o verbo, não está dizendo que foi criado o verbo. Sim. Ele existia já. É só isso. É diferente do Gênesis quando cria o mundo. Tá? Uhum. E você falou tudo igual que eu penso. Mas essa frase, ele se fez, tirada fora, e no contexto de João 1:1, eu acho que pode confundir alguém. A gente canta esse versículo. A gente canta esse versículo, né? Então, quando você ouvir alguém cantando, ele se fez carne, você lembra de hoje e lembra disso. Ele escolheu vir, e aquele momento que ele escolhe vir não é o início dele, é a manifestação do amor dele. É o momento em que ele desce do céu e vem ser Emanuel, habitar entre nós. Amém? Beleza, então vamos lá. A segunda coisa que é colocada no nosso texto é que ele veio e habitou entre nós. O texto de número 8. O texto de número 8. É Êxodo 40, 34, 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, será que eu estou lendo certo? 40. 34, 35. Então está Eu certinho. acho que é isso mesmo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. Nesse momento ele vai dizer que, na época ali do povo, né, aquela galera toda lá no Egito, aquele trem lá doido, o Senhor manda fazer um tabernáculo para que naquele lugar se fosse percebida a presença do Senhor. Eu estou aqui no tabernáculo e ali um monte de ensinamento se fez. Ali nós entendemos o sacrifício de Jesus quando a gente estuda o tabernáculo. E agora, de repente, Jesus ele vem para tabernacular, para habitar, para morar com a gente. Ele está agora entre. Antes você tinha o tabernáculo aqui no meio e as tribos, né, distribuídas ao redor do tabernáculo. Agora não. Agora ele se esparramou entre nós. Agora ele está entre. Eu não preciso mais ir até a porta de uma tenda. Eu não preciso mais esperar o tempo, porque hoje ele está entre. Ele está aqui, ele está na minha casa, veio a pandemia, a gente não se desesperou porque o culto foi até nós. Ele se manifestava nas nossas casas, os nossos cultos, porque agora não é mais um lugar fixo, não é um lugar de alvenaria aqui, que é o nosso caso, não é uma tenda. Agora ele está entre, agora ele caminha, ele vive entre nós. Então essa é a grande maravilha de amar e servir esse Deus. Porque ele vem ao meu encontro. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Jeremias vai dizer, com amor eterno eu te atraí, com benignidade. É o movimento dele na nossa direção.
Aí eu não preciso mais ir, ficar sentado, esperar o pastor Valdenberg, que só ele talvez pudesse entrar. Não, hoje todos estão com acesso liberado, porque esse tabernáculo, ele rompeu as suas barreiras, sua carne foi rasgada. Ceia, né? Sua carne foi rasgada, ele sangrou, para que ele pudesse estar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou. E a terceira coisa, que ele vem cheio de glória e de verdade. Cheio de glória e de verdade. Nesse ponto 3, é colocado na nossa revista um novo conceito de glória. Quando a gente pensa em glória, a gente pensa nesse lugar de status, de poder, de muita coisa maravilhosa. E aqui o texto vai nos dizer que glória é fazer a obra do Pai. Essa é a glória. Esse é o melhor lugar para se estar. Glória para nós é lugar de obediência. É o lugar onde os propósitos de Deus se realizam. Essa é a grande glória que Jesus viveu. Por isso, alguns não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias prometido. Porque ele não chegou quebrando tudo e assumindo reinos e se enchendo de pompa. Ele não chegou assim. Ele chegou sem ter nem aonde nascer. E nós, seres humanos, nós gostamos desse negócio de glória, né? Vai um menino lá conhecer Heloísa, aí eu já vou perguntar para a Natália, mas o que ele faz? Né? Porque a gente quer saber o que a pessoa produz, a gente quer esse lugar de glória. Jesus trocou, ele virou a nossa chave. Então, hoje, nós conhecemos a sua glória quando nós servimos, quando nós oramos, quando nós vamos para o Nordeste pregar e alguém entrega a vida para Jesus. Isso para nós é a grande glória. E a gente se prostra para dar glória. Então, Jesus, ele muda o conceito de glória. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E para a glória dele continuar sendo vista em nós, nós precisamos continuar fazendo as obras que ele fazia. Nós precisamos caminhar em obediência. Nós precisamos refletir o caráter de Deus que agora está acessível a nós. Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem, habita em nós, e o Espírito Santo conhece a intimidade do Pai. E o Espírito Santo, ele conhece os intentos do coração do Pai, e ele começa a gerar em nós esse caráter que agrada a Deus. E quando esse caráter é transformado em nós, essa é a grande glória. Essa é a glória. Então, esse Jesus que veio, que habitou entre nós, que morreu por nós, que ressuscitou, ele faz tudo isso para a glória do Pai. O alimento dele era fazer a vontade do Pai, né? Nós cristãos, nós somos chamados assim, temos a fama de comer muito. Eu tenho uma amiga que tinha buffet e ela falava, o cristão não é muito de beber, mas para comer só pela graça. E a gente tinha que ter esse mesmo ímpeto, né? Essa mesma satisfação. O nosso alimento tinha que ser buscar a glória de Deus, realizando a obra do Pai. Nós vamos para a parte 2, que é a parte da identidade de Cristo. Eu queria muito conseguir fazer essa atividade que vocês receberam aí na folha, e se precisar, eu vou pegar um pedaço da aula do meu marido semana que vem, eu faço um acordo com ele, faço um brigadeiro que ele gosta, e no fim dá tudo certo. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a identidade de Cristo. Mas a questão não é quem Cristo é para o pastor Jonathan, que escreveu a lição, não é quem Cristo é dentro das nossas canções, não é o Cristo histórico, que qualquer pessoa pode falar sobre ele. Dificilmente você vai achar alguém no Brasil que não saiba quem é Jesus, que não fale algo de bom a respeito de Jesus. Mas a questão é, quem é Jesus para você?
E você recebeu aí uma folhinha, não sei se alguém ainda não recebeu uma folha, uma caneta. E essa folha, ela tem uma pergunta que foi o tema do retiro dos teens. O tema do nosso retiro de carnaval foi: quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando para os discípulos. Uns estão falando que eu sou Elias, outros estão falando que eu sou não sei quem. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a gente fez, então, esse material. Você podia me emprestar a sua, Jarbel, por favor? Eu fiquei sem. E, então, quem vocês dizem que eu sou? Eu coloquei o primeiro para vocês verem o exemplo de como é a atividade. Então, para mim, ele é meu pastor. Qual a minha referência bíblica? Salmo 23, 1. Mas pode ser que você fale algo a respeito de Jesus e não tenha uma referência, não tem problema. Não tem problema. Eu queria te dar alguns minutos para você tentar preencher pelo menos umas 3 a 4 características de quem é Jesus para você. Pode falar com quem está do teu lado. Às vezes você lembra, falar Jesus é meu amigo, mas eu não consigo lembrar de uma referência bíblica. Pode perguntar para quem está do seu lado. Mas se não tiver referência também não tem problema, tá bom? Então a ideia é que você pense nesse Jesus encarnado, que você pense no Salvador da sua alma. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele é Deus. Mas ele também está perto. A Bíblia diz em Isaías: eu sou o Deus que habito no alto e sublime trono, mas também habito com o contrito de coração. Ele caminha com a gente. Existe um todo dia com Jesus. Não é um até lá na eternidade. É aqui, todos os dias. Então, uns 3 minutinhos para você escrever algumas características de Jesus para você. Se não tiver referência bíblica, não tem problema, tá bom? Vamos correr o tempo, eu vou tocar um louvor. A hora que eu parar de tocar, acabou o tempo.
Vamos lá. Alguém quer começar e falar um dos nomes que você colocou aí para Jesus? Oh, quem está com o microfone? O Davi, você está? Não, o Davi não está. Ah, você vai, por favor? Acho que é ali, ó, Vanessa. É só um? O meu Salvador. Isaías 45:15. Pode ler. Tu és Deus, verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Amém. Vamos lá, Gemima. Hoje você vai ficar até com fome para comer, então você vai andar. Eu coloquei Jesus é minha luz e a referência é João 8,12. Próximo. Aqui, Alice. Eu coloquei. Deixa eu ver se a referência está certa. Eu achei que era essa referência, mas eu acho que não é. É intercessor. Intercessor. Eu achei que era 1 João 1:2. Mas é que temos um intercessor diante de Deus. Tá. Oi? 1 João 2:1, o Chapéu falou. Ele é a minha segurança e meu ponto de referência. Salmo 56:3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu coloquei Qual que que é? Jesus é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. O texto da Eliane é? Eu coloquei aqui que Jesus é da minha família e a base é Mateus 12, 49, 50, quando ele diz: estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, por qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, ele é meu familiar. Amém. Mais alguém? Lá atrás, ó, Gemima. Salmo 121. Socorro. Ele é o meu socorro. Socorro. Quando penso em Jesus, eu penso na esperança que Ele nos deu, nos dá e continuará nos dando, né? Então, tem aqui um texto em 2 Coríntios 1:10, que Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele, nós depositamos todas as nossas esperanças e que Ele continuará a nos livrar-nos, né? Jesus Cristo conseguiu nos livrar do poder da morte, e é nessa certeza que depositamos a nossa esperança. Amém. 2 Coríntios 1:10. Amém. Só ali a Maria Tereza e depois a Rose, e aí a gente vai fechar. Maria Tereza está lá. Ah, tá. A Beth. Tá bom, Beth. Por que você chama Beth? Aí eu vou. É Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos. A Rose. Ah, tá. Tá lá atrás. Vai, Beth. Ele me conhece mesmo com a nossa dificuldade de entendê-lo. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Amém. E a Rosiane lá atrás?
João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Pode ir. Obrigado. Eu tinha anotado aqui, além de Salvador, eu tenho anotado Jesus é meu mestre e meu amigo, mas eu vou dar referência bíblica só para o meu mestre, que é João 13:13. João 13:13 diz assim, né? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amém. Amém. Olha só, gente, quantas coisas nós podemos falar sobre Jesus. Quantos momentos vocês passaram para chegar a essa conclusão do que você colocou aí. Você pode completar com algo que você não tenha pensado. O meu texto, aí vai falar dele como amigo, Aidono, é Jó 16, 19 e 21. 16. Peraí. E ó, a lambança aqui que eu fiz, 19 e 21. Qual o texto, Beth, que você falou? Ah, não. Jesus como amigo, alguém tinha falado. E 15. Isso. Olha que legal. Nós precisamos ter uma relação pessoal com Jesus. Só conhecer a sua história, só conhecer a cronologia dos fatos, isso não altera em nada na nossa vida. O que altera na nossa vida é esse relacionamento em que eu consigo experimentar o caráter de Deus manifesto na pessoa de Cristo para nós. Olha quantas coisas nós falamos, que aquele que escolheu e veio como um bebê na manjedoura, aquele bebê, ele se tornou para mim meu salvador, minha luz, meu intercessor, minha segurança. Achei fantástico isso aqui. Segurança e ponto de referência. Está aí durante a semana com perrengue, sem saber para onde olhar, sem saber a direção, perdidão, sabe? Quando você perde o rumo, Jesus é o teu ponto de referência. Ele pode te falar, olha, vem de volta, aqui, ó. Como diz lá em Isaías, você vai escutar uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Jesus pode fazer isso na tua vida, no seu dia a dia. Ele é alfa e ômega, ele é família. Olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos sozinhos. Há um familiar presente, um tutor legal dos céus, que ele habita com a gente, ele é a nossa família, ele é o nosso socorro, né? Essa semana a Janaína teve um momento aí de dor e foi para o hospital, e hoje ela está aqui, sabe por quê? Porque Jesus é o socorro. Não é só o hospital. Ai, mas você estava num bom hospital. Não, mas se Jesus não socorrer, não dá certo também. Ele é a nossa esperança, ele opera maravilhas, ele me conhece, ele é caminho, verdade e vida, ele é mestre, ele é amigo. Abre comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 16, de 19 a 21. Jó 16, de 19 a 21. Eu amo esse texto. Eu primeiro conheci a música, e um dia, na minha leitura devocional, eu achei a música no texto que eu estava lendo. E eu fiquei maravilhado. Como é bom a gente cantar o que está escrito, porque a gente vai gravando, né, o que está escrito. Deixa eu olhar lá de novo, que eu mesmo falei e já não estou. Jó 16. Quem é Jesus? Jó 16, de 19 a 21. Também agora eu sei que minha testemunha está no céu e o meu registro está nas alturas. Ele está dizendo, eu sei que tudo que concerne a minha vida tem uma testemunha fiel lá no céu.
olhando, e ele tem o registro. Malaquias vai dizer que o Senhor ele tem um memorial a meu e a seu respeito. Está escrito nas alturas. E aí o versículo 20, ele vai dizer: os amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam lágrimas para quem? Para Deus. Não é na internet, irmãos. Sabe esse povo que não tem serviço? Fica postando vídeo. Ai, hoje não está fácil. Pelo amor de Deus, vai orar na presença de quem pode resolver. Vai falar com um testemunho fiel, que tem a sua história, que tem os seus dias. E ela vai dizer, e o texto vai continuar dizendo, derrama as minhas lágrimas para Deus. Se alguém pudesse pleitear por um homem com Deus, como um homem pleiteia para o seu próximo. Tem uma outra versão, que não é dessa Bíblia, não estava com tanta Bíblia na mão, e eu trouxe uma que não é a versão que eu queria. Mas que ele diz que a minha testemunha lá no céu, quando meus olhos se derramam em lágrimas, ele pleiteia a minha causa, como quem defende a um amigo. Como quem defende. Você tem aí, Liz? Quero. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. É isso. Por isso a minha palavra também era amigo. Ele é meu intercessor, ele é minha testemunha, ele é meu amigo. Isso é uma prática, é um relacionamento com Cristo, mais do que conhecer a sua história, que muitos historiadores, eu posso te garantir que conhecem mais detalhes da história que nós. Mas o Jesus da história não é isso aqui para ele. Ele não tem essa experiência aqui. Ele não fica tranquilo quando ele tem uma causa na justiça. Nós ficamos. Porque o nosso amigo, ele é advogado, ele é juiz, ele é justo, ele é misericordioso. Nos corrige? Nos corrige. Nos corrige também. Então, a segunda parte da revista, dessa lição, ela vai falar da identidade de Cristo, vai reforçar tudo aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos. Mas isso tem que ter algo que faça um diferencial na minha segunda-feira. O que saber tudo isso muda para mim na segunda-feira? O que vai guiar a minha vida a partir dessas verdades a respeito de quem Jesus é? E se você não fez o seu pedido de oração e tem algo aí que está pendente, que está te chateando, que está te dando insegurança, que você não sabe como resolver, nós queremos encerrar essa aula orando e que nessas características de Jesus você encontre a sua resposta. Que isso venha acalmar o teu coração essa semana. Que isso venha te dar uma direção essa semana. Que isso te dê convicções para a semana. Porque agora você é a carta de Deus na terra. Você é a manifestação dele para quem está à sua volta. Então, aquilo que Jesus fez, ele deixou exemplos para que a gente fizesse. E ele só falou aquilo que ele escutava do Pai. Então, nós precisamos reagir e falar de acordo com aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então, você pegou sua revista hoje, estuda a segunda parte da lição, ainda da lição número 2, a parte da identidade de Cristo. Leve esse papel e, à medida que você for estudando e passando a sua semana, eu creio e espero que você possa esgotar essas linhas. E seja revelado mais e mais de Jesus para você. E você chega aqui a semana que vem tendo que escrever atrás da folha de tantas coisas maravilhosas que você vai ter para falar desse Jesus, além da história que nós já conhecemos dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é o Deus que habita a eternidade, mas decidiu habitar no nosso meio e nos resgatar.
Nós te agradecemos, ó Pai, porque aqui hoje nós falamos sobre quem o teu Filho é para nós. Que essa semana cada um aqui possa experimentar a tua salvação, a tua luz, a tua intercessão, a segurança, a referência. Que cada um aqui experimente o Senhor como socorro, como amigo, como advogado, como família. Que a gente possa ter a tua presença palpável no nosso dia a dia. E que a nossa vida possa refletir para as pessoas quem o Senhor é. Nós clamamos o teu favor para qualquer necessidade aqui, seja na área da saúde, seja na área de emprego, seja, Senhor, nos relacionamentos, que o Senhor Jesus possa se manifestar e falar pessoalmente ao coração de cada um, para que nós não tenhamos dúvida de quem Ele é, da realidade dEle em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que os nossos lábios possam levar essa esperança de quem Jesus é. Que os nossos comportamentos apontem para a cruz, mas também aponte para o céu, de onde Ele voltará para nos buscar. Traz paz aos corações, Senhor. Fortalece os corações aqui. Nós clamamos o teu favor, a tua graça. E nós já te agradecemos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, gente. Não, tem culto à noite, que boa semana. Volta, crente, tem culto à noite.